Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para outra banda da torrente do Cedron, onde havia um horto, no qual entrou ele e os seus discípulos. Ora, Judas, que o entregava, sabia também deste lugar, porque Jesus tinha ido lá muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e guardas, fornecidos pelos pontífices e fariseus, foi lá com lanternas, achotes e armas. Mas Jesus, que sabia tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o entregava, estava também com eles. Apenas, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes, pois, novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que ele dissera. Dos que me deste, não perdi nenhum. Mas Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Este servo chamava-se Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? A corte, pois, e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. Esta primeira passagem da Paixão segundo São João nos apresenta o episódio fatídico no qual Judas, o traidor, vai ao encontro de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Nós podemos fazer uma ligação entre esses dois jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane. No primeiro, encontramos Adão fugindo confuso da face de Deus. No segundo, encontramos Cristo, o novo Adão, procurando a face do Pai para, em oração, apresentar a sua súplica. A súplica de Cristo no Jardim das Oliveiras foi uma súplica muito simples. Simplesmente pedia ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Essa passagem está no Evangelho segundo São Lucas, que nos conta também que caíam do seu rosto gotas de sangue sobre a terra. A oração de Nosso Senhor é a oração mais pura, mais perfeita e mais simples. É como o resumo do Pai Nosso. Se possível, afasta de mim o sofrimento, mas não faça a minha vontade, mas a tua. A angústia penetrou tão forte o coração de Cristo naquele tremendo momento de agonia, que o sangue caía por terra, porque a pressão espiritual, o horror que ele tinha naquele instante de ter que enfrentar todo aquele sofrimento, todo aquele mar vermelho que ele teria que atravessar.
que representava nada mais, nada menos do que a multidão dos nossos pecados, a multidão dos nossos crimes. Diz a carta aos Hebreus que nosso Senhor foi ouvido devido à sua reverência. Mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa obediência e foi ouvido devido à sua reverência. Essa passagem extraordinária da carta aos Hebreus, que nós lemos no ofício das trevas desta madrugada, vem perfeitamente ao encontro desta meditação para a Sexta-feira Santa. Porque através dessa oração, desta reverência, quer dizer, dessa atitude de submissão ao Pai, nosso Senhor foi verdadeiramente ouvido. Por que ele foi ouvido? Santo Agostinho responde: porque aqueles que o queriam destruir não puderam fazer com que ele fosse arrancado da memória dos homens. Aqueles que o queriam matar não puderam fazer mais do que matar o seu corpo, que depois foi ressuscitado dos mortos. Aqueles que o queriam destruir não puderam fazer mais do que o glorificar, porque através da sua morte e ressurreição, ele se tornou a causa de esperança para todos os homens que nele creem. Por isso mesmo, nós devemos entender o que significa sermos ouvidos quando fazemos a nossa oração diante de Deus. E o que significa se submeter à vontade de Deus, como Cristo fez no Horto das Oliveiras. Ora, foi lá que Judas, juntamente com a corte, se aproximaram com essas tochas e lanternas. E quando eles chegaram, nosso Senhor perguntou com a sua voz majestosa: a quem buscais? E eles respondiam: a Jesus de Nazaré. E quando ele dizia: sou eu, aquele poder da palavra eu sou ou sou eu, que era a mesma revelação que Deus tinha feito a Moisés no alto do Sinai. Esta mesma proclamação da sua grandeza divina fazia com que todos os soldados e toda aquela corte recuassem e caíssem por terra. E assim foi a primeira e a segunda vez. Então nosso Senhor disse: se é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra: dos que me deste não perdi nenhum. Ora, foi através desta atitude de entrega voluntária que nosso Senhor nos ensinou que não temos que ter covardia de apresentar a nossa fé, de apresentar diante do mundo a nossa esperança em Jesus Cristo, de termos confiança de nos apresentarmos como discípulos de Cristo, como fizeram tantas centenas e milhares de mártires que com coragem se apresentaram dizendo: sou eu. E nesta força, nesta coragem, nessa altivez, devemos professar a nossa adesão àquele que é o Rei de todos os mártires,
que enfrentou a morte de forma voluntária e livre. Não nos esqueçamos, irmãos, que nós fomos expulsos do jardim do Éden. E esse jardim ficou guardado com os querubins, que tinham suas espadas desembainhadas para mostrar que ali ninguém poderia mais entrar. Foi, portanto, no jardim do Getsêmani que começou a nossa redenção. E foi ali no jardim do Getsêmani que Jesus disse a Pedro: guarda tua espada na bainha. Por acaso não eu devo beber o cálice que o Pai me deu? Ora, isso ele disse para mostrar que agora nós vamos entrar de novo no jardim da comunhão divina. E se o cálice amargo dos nossos pecados deveria ser tomado por algum mediador, por algum redentor que livrasse a humanidade de todos os nossos pecados, podemos dizer que agora Cristo se apresenta como aquele que está disposto a tomar esse cálice até o fim. Esse cálice não é simplesmente amargo. Esse cálice é o mais abominável, o mais terrível, o mais insuportável que poderemos imaginar, porque ele contém não somente algum líquido, mas ele contém um mar. Ele não vai tomar um cálice de alguns goles ou de alguns litros, mas ele vai tomar um cálice que contém um oceano inteiro. Ali nesse cálice estão contidos todos os pecados de Sodoma e Gomorra. Ali nesse cálice estão contidos todos os pecados do antigo povo de Deus. Ali nesse cálice estão contidos todas as abominações, todas as imundícias, todas as impurezas e todas as loucuras dos antigos pagãos. Nesse cálice estão contidos todos os homicídios, todas as injustiças, todas as injúrias, todas as blasfêmias, todas as maldades e todos os crimes da humanidade, seja antes da vinda de Cristo, desde o início do mundo até hoje. E se formos contar os pecados da humanidade nos dias de hoje, deveríamos dizer que nosso Senhor viu no Horto das Oliveiras com horror e com pavor toda a multidão dos crimes da humanidade neopaganizada do nosso mundo. Todos os milhões e milhões de abortos cruéis, todas as milhões e milhões de violações injustas, de violações mesmo de crianças, todas as milhões e milhões de atitudes nefastas, impuras, malignas, todos os pecados pornográficos, os mais horrendos, e as orgias mais sujas, todos os adultérios mais finamente planejados, todas as crueldades, todas as maldades, todos os consentimentos nos crimes mais hediondos. Tudo isso estava contido nesse cálice que o Pai deu, entregou ali no Horto das Oliveiras para o seu filho novo Adão tomar. E uma vez tomando esse cálice, nos introduzir de novo no jardim dos irmãos.
Primeiramente, levaram-no à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. E Caifás era aquele que tinha dado aos judeus o conselho de que convinha que um homem morresse pelo povo. Ora, Simão Pedro e um outro discípulo seguiram a Jesus. E este discípulo era conhecido do pontífice, e entrou com Jesus no pátio do pontífice. Mas Pedro ficou fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do pontífice, e falou à porteira e fez entrar Pedro. Então a criada porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ao lume, porque estava frio, e aqueciam-se. E Pedro estava também com eles, e aquecia-se. Entretanto, o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu ensinei. E tendo dito isto, um dos guardas que se achava presente deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao pontífice? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas se falei bem, por que me feres? E Anás enviou o manietado ao pontífice Caifás. E estava lá Simão Pedro, aquecendo-se. E eles disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi com ele no horto? E Pedro negou outra vez. Imediatamente cantou o galo. Nosso adorável Senhor, naquela noite, foi conduzido a 2 tribunais religiosos. Normalmente, aqueles líderes religiosos não se reuniam durante a noite. Mas, como o caso daquele homem era de tal forma excepcional, exigia que eles quebrassem os protocolos daquilo que eles normalmente faziam. E estavam dispostos a se reunir a qualquer momento para encontrarem alguma ocasião, alguma forma de condenar Jesus à morte. O primeiro tribunal foi de Anás, que representa o tribunal religioso baseado na hipocrisia. O segundo tribunal foi de Caifás, que representa o tribunal religioso baseado no poder. O poder e a hipocrisia são como 2 pernas que levam um sacerdote ao caminho do inferno. Ora, esses homens eram constituídos autoridades religiosas diante de Deus. E mesmo como autoridades religiosas, eles não foram capazes de acolher aquele que é o Filho de Deus verdadeiro. Eles tinham a religião verdadeira, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham os paramentos, eles tinham a liturgia, eles tinham
toda a tradição daquela imensa estrutura que eles tinham edificado no decorrer de mais de 1000 anos. Entretanto, não foram capazes de receber aquele que era a luz do mundo. Eles sacrificavam no templo, mas não reconheceram o verdadeiro Cordeiro. Eles colocavam a mitra sacerdotal, mas não reconheceram aquele que tem o poder de reconciliar todas as coisas. Eles ostentavam o báculo do pastoreio daquele povo, mas não tiveram a atitude do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, quando Anás quis saber qual era a doutrina de Jesus, daí a sua hipocrisia, porque ele sabia exatamente o que Jesus pregava. Então ele começa o tribunal de uma forma muito canônica, né? Devem ter ali colocado os livros, a lei em cima da mesa. Vamos ver agora, eu preciso saber qual que é a sua doutrina. Quem é você mesmo? Qual que é a sua doutrina? Porque você parece que tem uma doutrina um pouco estranha. E Jesus então responde diante daquela hipocrisia toda. Ensinei na sinagoga e no templo. Veja a importância desses dois elementos. Na sinagoga e no templo. Quando nós temos a missa, a parte da instrução até o fim da homilia é como se fosse a parte da sinagoga. E a parte do templo é a parte do sacrifício. Os judeus tinham a sinagoga em cada pequena cidade. E tinha o templo em Jerusalém, onde era o lugar do sacrifício. Tanto na sinagoga quanto no templo, Jesus estava presente. E ele ensinava abertamente, como ele disse, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Então veja que importante isso, né? Quando ele diz, nada falei às ocultas, porque em outra passagem ele disse aos apóstolos, quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine. O que significa? Aquilo que eu vos digo aqui às escondidas, dizei abertamente às pessoas. Por isso que ele disse, nada falei às ocultas. Porque mesmo tendo falado de uma forma íntima e mais escondida para os seus apóstolos, ele não falou alguma coisa que fosse secreta que não pudesse ser revelada. Mas ele deu, ao mesmo tempo, o princípio para os apóstolos dizerem tudo aquilo abertamente. Então, aqui ele está, de certa forma, condenando a atitude daqueles sacerdotes que já eram introduzidos nas sociedades secretas. Né? O espírito da sociedade secreta já estava comandando eles. E desde aquele tempo, o judaísmo já era viciado, né? Com um judaísmo paralelo, oculto, cabalístico, né? Que era uma verdadeira sociedade secreta, onde eles se reuniam e onde eles adoravam o Deus deles, né? O Pai deles, e segundo nosso Senhor, no capítulo 8, é o próprio diabo. Então percebamos a densidade dessa treva, dessa escuridão que envolve esses homens que estão comprometidos com a hipocrisia. Ali também na casa de Caifás, Jesus foi interrogado. E Caifás, com toda aquela sua soberba, né, porque ele é o homem do poder, ele é o homem que nós podemos
um pouco imaginar conforme aquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, que se senta de uma forma espalhada em cima de um trono, né? E que usa vestes largas, exatamente como Nosso Senhor escreve no Evangelho, né? Com grandes faixas, com aquele poder, ostentando aquela glória de um sacerdócio que não teria sentido senão para estar relacionado com a vinda do verdadeiro sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. Ou seja, um sacerdócio muito mais perfeito porque não estava vinculado a uma dimensão de uma transmissão hereditária, né, como era o sacerdócio do Antigo Testamento, mas uma transmissão espiritual, né, uma submissão e uma identificação de vida, de alma, né, como é ou como deve ser o sacerdócio do Novo Testamento. E Caifás pergunta para Nosso Senhor de forma bem solene: és tu o Filho de Deus bendito? E Nosso Senhor responde: eu sou. Este foi o momento solene da sua condenação religiosa, quando este sumo sacerdote rasgou as vestes e gritava e dizia: ele blasfema. Então assim, Cristo nosso Senhor, verdadeiro Deus, condenado, ele que já era excomungado por esses tribunais religiosos, foi condenado naquela noite, naqueles dois tribunais, de Anás e de Caifás, por ter se declarado o verdadeiro, único e bendito Filho do Deus vivo. Levaram, pois, Jesus da casa de Caifás ao pretório. E era de manhã, e eles não entraram no pretório para se não contaminarem, a fim de comerem a Páscoa. Pilatos, pois, saiu fora para lhes falar e disse: que acusação apresentais contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse um malfeitor, não o entregaríamos nas tuas mãos. Pilatos disse-lhes então: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram-lhe: a nós não nos é permitido matar ninguém. Para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, Pilato a entrar no pretório e chamou Jesus, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros se haviam de esforçar, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino agora não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que coisa é a verdade? E dito isto, tornou a sair para ir ter com os judeus. E disse-lhe: não encontro nele crime algum. Ora, é costume que eu, pela Páscoa, vos solte um prisioneiro. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, dizendo:
não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Pilatos, pois, tomou então Jesus e mandou-o açoitar. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura. Depois, aproximavam-se dele e diziam-lhe: Ave, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez fora e disse-lhes: Ei que vos trago fora, para que conheçais que não encontro nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes: Eis aqui o homem. Então os príncipes dos sacerdotes e os ministros, tendo-o visto, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, pois, tendo ouvido essas palavras, temeu ainda mais. E entrou novamente no pretório e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então disse-lhe Pilatos: Não me falas? Não sabe que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado. E desde esse momento procurava Pilatos soltá-lo. Porém os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César, porque todo o que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, tendo ouvido estas palavras, conduziu Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar que se chama Litóstrosos, em hebraico Gábata. E era para a cheve da Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Responderam os pontífices: Não temos outro rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Então eles tomaram Jesus e conduziram-no para fora. Do julgamento daqueles dois tribunais religiosos, Nosso Senhor foi conduzido a dois tribunais do poder civil, Pilatos e Herodes. São João não nos conta o que aconteceu no tribunal de Herodes. Entretanto, fala com melhores detalhes aquilo que aconteceu no tribunal de Pilatos. Os dois tribunais religiosos confirmaram a sua sentença de condenação segundo a lei da religião que eles tinham na época. Esta mesma religião que apontava para o Cristo, para o Salvador, para o Messias, foi usada para ser instrumento de condenação do Filho de Deus. É triste constatar, nos tempos de hoje, que a mesma religião católica que foi estabelecida por Cristo para levar à plenitude as promessas do Antigo Testamento, hoje em dia é usada para refazer a condenação de Cristo. Porque na mesma medida em que eles restabelecem os judeus e afirmam, como é afirmado em alguns documentos
dimensão apóstata, que a aliança com os judeus jamais foi rompida, automaticamente eles anulam a aliança do Novo Testamento. E automaticamente restabelecem a sentença de condenação dos judeus a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o Antigo Testamento ainda tem validade, o Novo para nada serve. Ora, e se o Novo é verdadeiro, automaticamente o Antigo não tem mais validade, porque ele não servia senão para ser figura daquilo que nosso Senhor veio cumprir. E assim também devemos tomar cuidado para não cairmos em atitudes de hipocrisia, como esta dos príncipes e sacerdotes da antiga lei, que não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então assim também você vê que muitas vezes existem pessoas que se dizem religiosos, que se dizem observantes e fazem questão de cumprir aquelas mínimas rubricas e não se importam com o preceito máximo da caridade. A ponto de dizerem numa atitude de completa cegueira diante de Pilatos: nós não temos autorização de matar ninguém. Mas é aqui que Santo Agostinho os questiona, né, como nós lemos nas leituras das matinas, dizendo: como não matastes? É claro que matastes. E aí ele cita o Salmo 63, que diz: Aquerunt língua suas sicut serpentes, venenum áspidum sub labes eorum. Quer dizer que eles afiaram as suas línguas como serpentes e prepararam como espadas, né? As suas línguas eram como espadas afiadas para matar. Então cuidado com a atitude da detração, porque nós podemos matar de uma forma muito mais sutil e perversa com a língua do que com a espada. E podemos estar muito mais contaminados com os nossos pensamentos maldosos do que com as nossas pequenas faltas de observância. Por isso mesmo, diz o Salmo 93, Captabunt in anima justi, et sanguinem innocentem condenabum. Quer dizer, condenam o sangue inocente. Quer dizer que a atitude mais perversa do coração humano é colocar em condenação, por inveja, por maldade, aquele que é inocente. Diante do tribunal de Pilatos, nosso Senhor manifesta a sua dignidade real, a sua sabedoria suprema e a sua grandeza divina. E São João narra com detalhes, de tal maneira que nós ficamos envolvidos por essa narração e de certa forma penetramos um pouco no espírito de Pilatos,
para entender por que ele sofreu aquela pressão moral e tentou até o fim encontrar uma maneira de livrar Jesus. Com aqueles interrogatórios, na forma como ele conduzia o Senhor diante das pessoas, na forma como ele retornava até os seus acusadores dizendo: não acho nele nenhum motivo de condenação. E mesmo quando Pilatos manda que flagelassem nosso Senhor, ele não faz porque queria castigá-lo, mas porque achava que, vendo Jesus num estado de dor, de flagelação, de destruição daquele corpo, literalmente, como ele dizia aos judeus: destruí esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Então o corpo de nosso Senhor foi destruído na sua flagelação. Ele foi reconduzido a um estado de como se fosse um trapo, como se fosse um verme. Por isso diz o Salmo: ego autem sum vermis et non homo. E também em Isaías 53 diz que ele estava como um leproso, de tão coberto de chagas, de tão desfigurado. Não tinha formosura nem beleza. Ele que era o mais belo dos filhos dos homens. Você via aquilo ali como um homem desfigurado. Mas isso aconteceu porque Pilatos ainda achava que eles teriam compaixão. Mas aqueles homens representavam a mais perfeita maldade, a mais fina perfídia e a mais completa cegueira que pode haver no ser humano. Aqueles homens representavam verdadeiramente o que significa o serviço de Satanás. Porque uma pessoa pode estar no candomblé, pode estar na magia, pode estar no satanismo, e essa pessoa ainda pode ter algum sinal de graça que a permita ser conduzida para a salvação. Mas a pessoa nesse estado de fechamento para Deus não tem salvação. É por isso que nosso Senhor, ao falar deles, dizia: aquele que peca contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo, nem no outro. Ora, por isso Santo Agostinho conclui esta meditação do Salmo 63, dizendo como eles mataram com as suas línguas, na hora que diziam: crucificam, crucificam. Pilatos chega a dizer: tomai vós mesmos e crucificai-o, pois eu não vi nele nenhuma culpa. E os judeus responderam isso: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Nessa hora eles não pensaram para falar. E aí eles disseram isso: segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Percebem isso? O ponto central, o dogma fundamental da nossa religião cristã é esse: ele é o Filho de Deus. E a heresia fundamental que nós vivemos nos tempos modernos, que é de certa forma insuflada já no protestantismo e de certa maneira vai sendo acrescentada de forma sutil até nós chegarmos na configuração do modernismo. O modernismo é uma maneira de negar discretamente que ele é o Filho de Deus. Ah não, ele era o Filho de Deus, mas naquele contexto ele achou que ele era, né, de forma especial, o Filho de Deus. Ou então, nós todos somos filhos de Deus e ele é um Filho de Deus especial porque ele era mais amado, né, mais especial, mais humilde, mais virtuoso do que todos os outros. Né? Então isso, exatamente isso, é a heresia por excelência. E é exatamente porque os judeus nunca aceitaram isso, né? Os judeus que eu me refiro como aqueles
que levaram Cristo à morte e cujos sucessores estão ainda hoje no mundo se autoproclamando judeus, quando o judaísmo já não existe mais, se autoproclamando sucessores daquela lei, quando aquela lei não existe mais, uma vez que nem sequer o templo que eles tanto queriam conservar, nem sequer existe mais. Portanto, não faz sentido nenhum a pessoa ir a Jerusalém e chorar diante do muro daquele templo, que é testemunha da ruína e da desgraça deles, que veio sobre eles porque eles mesmos gritaram diante de Pilatos que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então a desgraça deles está relacionada a esta maldição que eles mesmos se atraíram através desta palavra. Mas nós somos libertados dessa escravidão e desta maldição, mesmo que tenhamos sido descendentes daqueles mesmos, segundo a carne, na mesma medida em que nós aderimos a Cristo e cremos que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Mas uma vez que disseram isso para Pilatos, aí que ele ficou completamente desorientado. Porque Pilatos, como todo pagão, tem um certo senso supersticioso que o leva a ter medo de pessoas que se apresentam como alguma coisa relacionada com os deuses. O paganismo, pelo menos, tem esse valor, tem um certo medo de um deus ou de algum deus ou dos deuses que estão por aí escondidos e que podem nos castigar. Então Pilatos entrou com Jesus novamente ao pretório e perguntou para ele: quem és tu? E Jesus não respondia nada. Então Pilatos disse: tu não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te soltar ou de te crucificar? E Jesus então respondeu: não terias poder algum sobre mim se de cima não te fosse dado. Quer dizer, ninguém poderia fazer o mal para nós se Deus não permitisse. E nem Pilatos, nem aqueles judeus poderiam ter conduzido Jesus à morte se o Pai não tivesse consentido. Ora, diante disso, Pilatos já estava decidido que ia soltar Jesus. Mas, trazendo Jesus para fora novamente, Pilatos perguntou: hei de crucificar o vosso rei? E os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Aquela foi a palavra definitiva que rompeu a aliança que Deus tinha feito com o povo do Antigo Testamento. Porque desde aquele tempo, lá em Moisés, quando se firmou aquela aliança no deserto, Moisés perguntou para eles: vocês vão servir a Deus? Vocês prometem servir a Deus? E o povo exclamou com uma só voz: nós vamos servir ao Senhor e Ele é o nosso Rei. E agora os representantes daquele povo, daquela religião, diante de Pilatos, que era o representante do poder civil, declararam de uma forma solene e clara: não temos outro rei senão César. A partir dali é rompida aquela aliança daquele povo com Deus. Porque o verdadeiro Deus se encarnou, entrou no mundo e, ao invés de ter sido reconhecido, de ter sido recebido como rei, foi negado. E no lugar dele, elegeram César.
E eles, a partir desse momento, ficaram sujeitos a César e perderam a vinculação com o verdadeiro Deus e com o seu reino. Então Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Então eles tomaram Jesus e conduziram-no para fora. E levando a sua cruz, saiu para o lugar que se chama Calvário, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado, outro do outro lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o pôs sobre a cruz. E estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ora, muitos dos judeus leram este título porque estava perto da cidade onde Jesus foi crucificado. E estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, porém, a Pilatos, os pontífices dos judeus: não escreva Rei dos Judeus, mas o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, depois de terem crucificado Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram dele 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. A túnica, porém, não tinha costura, era toda tecida de alto a baixo. E disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem tocará. Cumpriu-se deste modo a escritura que diz: repartiram os meus vestidos entre si, e lançaram sorte sobre a minha túnica. E os soldados assim fizeram. Entretanto, estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, pois, tendo visto sua mãe e o discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora por diante a levou o discípulo para sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Tinha sido ali posto um vaso cheio de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja e atando-a a um hisopo, chegaram-lhe à boca. E Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ora, os judeus, visto que era paraxeve, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, tendo visto que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu deu testemunho disto, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis.
E enfim, nosso amado Senhor Jesus Cristo, carregando a sua própria cruz, se dirige ao Calvário. Ali no Calvário, ele vai encontrar o lugar da morte, o lugar da nossa condenação. Por isso o nome Calvário, que significa caveira. Ali estava a nossa morte. Ali estava todo o poder da morte esperando por ele, para uma batalha suprema. E é ali que nós vamos encontrar a vitória de Cristo através da sua capacidade de vencer o mal, tanto como Deus, tanto como homem. E o que é impressionante, que nós podemos constatar nessa meditação que estamos fazendo da paixão segundo a narração do evangelista São João, é que São João, melhor do que os outros evangelistas, ele pôde nos apresentar Cristo como aquele que vai para a cruz, mas que já está vitorioso no momento mesmo em que ele se entrega na morte. Ou seja, a sua ressurreição já começa no Calvário. Não é à toa que a proximidade daquele mesmo lugar onde nosso Senhor foi crucificado e o lugar onde ele foi sepultado e ressuscitou é exatamente o mesmo ambiente. De um lado você tem as pedras frias daquele horrível e grotesco lugar chamado Calvário. Mas um pouco atrás você encontra um jardim ameno, um lugar formoso, delicado, suave, onde ele estaria manifestando a sua ressurreição. Ora, não é à toa que nosso Senhor foi sepultado e ressuscitou exatamente no mesmo lugar que ele foi crucificado, para nos mostrar que ele venceu a morte na maneira como ele morreu. E São João faz questão de demonstrar isso durante todo o segmento da narrativa da paixão. Todo esse segmento vai apresentando nosso Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ver, na sua altivez, na sua nobreza, na sua capacidade de estar acima das vicissitudes humanas, dos nossos egoísmos, dos nossos ciúmes, dos nossos rancores, da nossa maneira baixa de viver. Jesus está acima de tudo isso. Então, é nesse contexto que podemos afirmar que, segundo a paixão escrita pelo evangelista João, nosso Senhor Jesus Cristo se revela como Rei e como Senhor. Ele é Rei na sua natureza humana, coroado na cruz, mesmo que seja com uma coroa de espinhos, mas uma coroa digna de um rei. E não foi à toa que Pilatos escreveu: "Este é Jesus Cristo, Rei". E essa placa foi colocada em cima da cruz, porque Pilatos ficou com aquela impressão: esse homem é um rei. Pela dignidade, pela sublimidade, pela nobreza com que ele manifesta as suas virtudes. E ao mesmo tempo, ele é Senhor, quer dizer, ele é Deus, ele é soberano, porque ele tem a verdade. Ou seja, quanto mais uma pessoa está vinculada com a verdade, maior é a autoridade dessa pessoa.
Cristo demonstra claramente a sua autoridade no contexto desses julgamentos iníquos que ele sofreu na sua paixão. Ora, é por isso que Santo Ambrósio faz um comentário belíssimo a respeito do Salmo 87, que é, juntamente com o Salmo 21, um dos salmos que mais perfeitamente traduz os sentimentos de Cristo na sua paixão gloriosa. E o Salmo 87 diz exatamente assim: repletas males anima mea, et vita mea inferno apropinquavit. Quer dizer, a minha alma está repleta de males. Então, quer dizer, todos aqueles males, todos aqueles pecados, todas aquelas iniquidades caíram sobre a alma dele, a ponto dele dizer no Horto das Oliveiras: a minha alma está triste até a morte. E diz também: a minha vida se aproxima do inferno. Porque ele saboreou a amargura do inferno. Porque ele experimentou o vinagre, o fel. Aquilo é o gosto do inferno. É o gosto da maldade que existe no coração humano. Coração humano destilado com uma uva, né? Quando ele é possuído pelo pecado, ele é podre. E ele, ao invés de produzir o vinho delicioso que deveria ser produzido, que seria o amor, ele produz ódio, ele produz fraude, ele produz injustiça. Isso é fel. E isso é o inferno. Pois aí continua o Salmo 87. Estimato sum cum descendentibus in lago. Quer dizer, eu sou contado com aqueles que descem a cova. Eu sou como um homem sem ajuda, né? Sem adjutório. Inter mortuos liber. Seria entre os mortos, livre. E aqui Santo Ambrósio vai se perguntar: por que ele diz que entre os mortos ele é livre? Sem dúvida, ele é verdadeiramente livre. Conforme ele mesmo afirmou em João capítulo 8, a verdade vos torna livres. Se ele é a própria verdade, é óbvio que ele é livre. E é por isso que ele, como Senhor, como Deus, ostentando esta verdade, ele não tem prisões, porque os erros levam as pessoas às prisões. Por isso que nós devemos procurar a única verdade que está em Cristo, que é revelada por Cristo, que é conservada pela fé católica, porque a única verdade é capaz de nos salvar e nos tornar livres. E Cristo, sendo a verdade, ostentando essa plenitude da verdade, ele é livre. Então a morte não tem poder sobre ele, porque a morte sempre trabalha com a mentira e com o erro. E Cristo não teve mentira em seus lábios, não teve erro no seu coração. Veja como Pilatos teve a oportunidade de escutar da própria boca abençoada do Filho de Deus o que era a verdade, e ele simplesmente perguntou o que é a verdade, e depois saiu, depois foi embora, não parou para escutar. Ele poderia escutar ali Cristo mesmo dizer para ele o que era a verdade, mas ele estava de tal maneira preso, né, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios conceitos, pela sua própria cegueira, que ele não teve capacidade de escutar nosso Senhor. Assim como muitos acabam se perdendo nos seus erros por incapacidade de ouvir a verdade. E por que mais nosso Senhor é livre? Continua Santo Ambrósio, porque ele não tem pecado. A morte não teve poder sobre ele. A morte não podia retê-lo, porque ele era livre. Ele era o único homem que pisou nos abismos da morte e era livre. E a morte então se arrebentou. A morte achou que poderia destruí-lo, mas nesse combate a morte foi ridiculamente derrotada e vencida. Mesmo que ostentasse toda aquela potência, toda aquela arrogância,
todo o poder que ela tinha desde os primeiros pais, desde Adão até aquele dia. Mas Cristo destruiu a morte, porque ele era livre, porque ele não tinha o pecado, porque ele não estava vinculado a nenhuma paixão. Veja bem por que ele foi elevado na cruz. Conforme ele mesmo diz no mesmo Evangelho de São João: quando eu for elevado na cruz, atrairei todas as coisas a mim. Porque ele atrai todas as coisas. Quer dizer, os corações que são sinceros são atraídos a Cristo na cruz. Porque na cruz ele mostra a plenitude da sabedoria, ele mostra a plenitude da virtude e ele mostra a plenitude do amor. Quer dizer que nós ali temos sabedoria para a nossa mente, temos virtude, né, para a nossa conduta, para o nosso agir, para a nossa moral, e temos o amor para a nossa vontade. Todos os bens se encontram na cruz. É por isso que do seu lado aberto, do seu coração transpassado, saiu sangue e água, porque esta foi a fonte que se abriu do lado direito do templo. Conforme Ezequiel 47, esta fonte vai jorrar a água viva por toda a eternidade, conforme os profetas profetizaram. Porque dali jorra toda delícia espiritual, toda virtude, todo bem e toda graça. Ora, queridos irmãos e irmãs, na cruz nosso Senhor Jesus Cristo estava entre o céu e a terra. Ele estava sendo nosso mediador entre Deus e o mundo. Ele estava intercedendo por nós ao Pai. Por isso ele estava levantado. Na cruz nosso Senhor estava coroado de glória. Na cruz nosso Senhor estava com os braços abertos para mostrar a sua característica de sumo sacerdote, constituído segundo a ordem de Melquisedeque num sacerdócio perfeito e glorioso. De tal maneira que ele entrou num tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, e é lá nesse templo santo celeste que ele intercede na presença de Deus Pai, mostrando as suas chagas e dizendo: ali eu ofereci um sacrifício perfeito, no altar da cruz. É por isso que se diz que a cruz é trono de um rei, a cruz é altar do sacerdote, e a cruz é o púlpito do maior mestre que nos transmitiu a maior sabedoria, a maior perfeição, a palavra mais pura e mais genuína que brotou dos lábios daquele que é a própria verdade. Então, concluindo, tenhamos o coração aberto para receber esta fonte de água viva, porque nosso Senhor nos deu a liberdade e a vida. Ele que morreu sem paixões, ele que morreu sem apego às coisas da terra, ele que morreu sem interesse pelas coisas do mundo, sem um amor que estivesse nesse mundo que prendesse o seu coração às coisas desta vida, mas o seu coração completamente livre se abandonou nas mãos do Pai. Ao ver aquela gente desesperada, ao ver aquela gente ostentando toda aquela arrogância, aquele desejo de ver o seu sangue derramado, aquele ódio, né? Aqueles sumos sacerdotes que clamavam como se fossem cães no auge da sua raiva, crucificam. Nosso Senhor com certeza se compadeceu da situação da nossa natureza humana. Até que ponto pode chegar o ser humano? Com certeza, esse é o nível mais baixo que pode atingir o pecador, porque ele está totalmente revestido da crosta do orgulho e ele não é capaz de perceber a sua própria miséria, a sua própria desgraça.
Nosso Senhor, porém, sabia muito bem da desgraça que estava reservada para eles. Se compadecia mesmo dos seus piores inimigos, porque o seu coração não era capaz de odiar, não era capaz do rancor, não era capaz de desejar alguma coisa fora da vontade do seu Pai. Essa é a liberdade de Cristo na cruz. Essa é a liberdade que devemos almejar. A única coisa, o único bem que devemos desejar mais do que todos os tesouros desse mundo é a liberdade de Cristo na cruz. Inter mortuos liber. E essa é a liberdade que São João apresenta para nós no seu Evangelho. A liberdade que o mantém completamente separado das coisas da terra. Nem o dinheiro, nem o poder, nem as ambições, nem os amores, nem as vantagens, nem sequer o próprio desejo de viver puderam prendê-lo a esse solo. E ele morreu desgrudado do solo da terra, para nos mostrar que a nossa vida deve estar apontada para o céu. Foi assim que nosso Senhor morreu como uma flecha que aponta para as alturas. E assim ele entregou o seu Espírito nas mãos do bendito e soberano Deus Pai, que com ele e o Espírito Santo é o único Deus pelos séculos dos séculos. Amém.